Aleluia. Bom dia, graça e paz, amém? Você está feliz com Jesus? Amém. Ele está feliz com você? Muito. Glória a Deus. Isso aí, irmão. Feriado prolongado, você está aqui, eu tenho certeza que ele está feliz com você, né? Aleluia. Isso aí, gente. É bom viajar, mas é bom estar na casa de Deus, amém? É bom ouvir, se alimentar da palavra dele, porque somente através da palavra dele, somente através de um relacionamento sincero com o Espírito Santo, você consegue a capacitação que vem dele. Eu pedi para o pessoal, até colocar o pessoal da mídia, o significado da palavra capacitação. E eu quero ler, eu sei que você está vendo aqui, mas eu quero ler para você conseguir ouvir isso. Ação ou efeito de capacitar, de tornar capaz, aptidão. Ato de se tornar apto, habilitado, de passar a possuir uma habilitação. Basicamente, né, um exemplo que eu posso dar é quando você tira a sua CNH. Hoje o Isaac não está aqui, mas eu lembro quando recentemente ele conseguiu tirar a CNH, e é aquele meme de internet, né? Tô doido para um policial me parar na rua porque agora eu tô habilitado. Se parar eu tá. Porque você agora tem o poder de agir de certas formas. Aquilo que antes você não conseguia fazer, hoje você pode, porque você está habilitado àquilo. Antes você até podia pegar um carro e dirigir ele, mas se algum guarda, se algum policial te parasse, você já ia ficar com medo, você já ia ficar receoso. Se você quer saber como é que mata Satanás, que nem o pastor Marcos falou, é você ser habilitado a isso, porque quando chegar a hora do confronto, irmãos, você vai ter a aptidão necessária, você vai ser capaz de expulsar, você vai ser capaz de curar, você vai ser capaz de fazer aquilo pelo qual o Senhor te designou, amém? Só que, para que o Senhor te designou? Você tem isso claro dentro do seu coração? Você tem a certeza disso? Eu quero que você abra a Bíblia, 1 Reis capítulo 19, versículo 21. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar, para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois levantou-se, partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Quem conhece essa história? Glória a Deus por isso. Então você já tem um contexto para você conseguir se basear. Como eu vi que nem todos levantaram a mão, eu vou contar o contexto dessa história. Elias, se você parar para analisar a Bíblia, na macrovisão, na visão geral que ela tem, Elias, ele simboliza todos os profetas. Quando Jesus ele está no Monte das Oliveiras, ele está orando, ele está aflito, a palavra fala que aparecem dois homens, Elias e Moisés. Moisés simbolizando a lei e Elias simbolizando os profetas. Para um israelita, para um judeu, Elias foi o maior profeta que existiu. Tanto que quando João Batista ele começa a preparar o caminho para o Senhor, muitas pessoas falavam que ele era Elias. Quando Jesus indagou os discípulos perguntando, quem eles dizem que eu sou? Os discípulos falaram, uns dizem que o Senhor é um profeta, outros dizem que o Senhor é o próprio Elias, porque Elias ele tinha essa característica do profeta do Senhor, o homem que fala, o porta-voz. Ele era conhecido como profeta do fogo. Talvez você já conheça essa história. Ele reúne todos os profetas de Baal e de Azera, 950 ao todo, para ser mais exato, e eles fazem ali no Monte Carmelo essa disputa, que a gente já sabia quem ia ganhar, não precisava nem ter essa tensão toda. E ele fala, quem Deus responder com fogo é o Deus verdadeiro. E você conhece essa história? Deus responde com fogo, os profetas são humilhados, os profetas de Baal e de Azera, depois eles são mortos. Só que depois disso, isso que eu acho muito engraçado, essa não foi a única experiência com fogo que Elias teve. Geralmente a gente só remete isso a ele, mas a palavra fala que quando Acabe está procurando Elias, ele acha em determinado local e ele manda alguns soldados. E aí quando chega aquele oficial com os soldados e fala, Elias, Acabe está mandando te chamar. Elias olha para ele e fala, se eu não for um homem de Deus, fogo vai cair e vai consumir vocês. E o que acontece?
fogo cai e consome aqueles homens. E isso acontece por 2, 3 vezes, até que chega um soldado e fala: Elias, eu reconheço, eu sei o que você pode fazer, e eu não quero que aconteça comigo o que aconteceu com aqueles homens. E aí Elias atende esse pedido. Eu estou fazendo um breve contexto para você conseguir entender. Um homem tão poderoso que depois ele ficou com medo de uma mulher, você já conhece essa história. Jezabel manda Elias vir até ela, Elias fica com medo e Elias foge. Nessa que Elias foge para o deserto, todo profeta no Antigo Testamento, a maioria deles, basicamente, eles tinham um auxiliar e um servo. E às vezes você pode olhar e falar: Edu, o servo, o auxiliar de Elias era Eliseu, a gente acabou de ler. Só que na realidade, Elias, ele tinha um outro auxiliar. Ele tinha uma outra pessoa que acompanhava ele, que via os prodígios que ele fazia, que participava do sobrenatural junto com ele. Só que quando Elias, ele passa por esse momento de dúvida talvez, ele passa por esse momento de medo, ele chega até o servo dele e ele fala: olha, não quero mais, fica aí que eu vou para outro lugar. E sabe o que esse servo faz? A palavra não fala nada, mas eu acredito que ele nem se opôs, ele não falou nada, ele simplesmente acatou. Edu, mas Elias era um profeta, era a voz de Deus, não era aquilo que Deus realmente queria? Será que naquele momento Elias fugindo, se escondendo, era realmente o que Deus queria? Era a vontade de Deus? Pensa comigo, um cara que, fez fogo descer não uma, não duas, não 3 vezes do céu. Você consegue imaginar isso? Eu fico, tentando ler as histórias e criar como se fosse um filme na minha cabeça, vendo isso acontecer. E eu acho isso incrível. Só que ao mesmo tempo eu acho incrível como Elias não continuou. E como aquele servo que presenciou tudo que ele fez, simplesmente se calou. Simplesmente falou: tá bom, pode ir, eu vou ficar aqui. Talvez eu vou voltar para a minha antiga vida, talvez eu vou voltar para a casa dos meus pais. E aí nesse momento em que Elias, ele está nessa situação, ele deita e ele dorme, e a palavra fala que um anjo do Senhor chega até ele e acorda e fala: Elias, come, bebe, porque você tem uma missão ainda a fazer. Elias come, bebe, e o que ele faz de novo? Dorme. O anjo mandou ele dormir? Só que ele dorme, aí de novo o anjo acorda e fala: olha, come, bebe, porque você tem uma missão para cumprir. E aí a palavra fala que Elias, ele anda por 40 dias e 40 noites, e aí lá ele encontra com Deus, na brisa suave, e Deus fala para ele ungir um novo rei para Israel, ungir um novo rei para Judá, e fala sobre um novo profeta, que seria Eliseu. E aí é nesse momento da história em que nós chegamos. Elias obedece à voz do Senhor, ele vai até Eliseu, e na hora que ele chega até Eliseu, se você voltar um versículo antes, você vai ver que Elias, é uma conversa muito, muito tranquila, muito simples, e muito fácil de se entender. A palavra fala que Elias chega, vê Eliseu trabalhando, Eliseu estava arando a terra, com 12 juntas de bois. E aí ele chega até Elias, ele pega a capa que está sobre ele, coloca sobre Eliseu, Elias tira a capa dele, coloca sobre Eliseu e sai. O que você faria nesse momento? Imagina você está trabalhando no seu serviço, aí chega o seu patrão, o seu chefe, ele tira o paletó dele, coloca sobre você e sai. Talvez hoje você ia olhar e ia falar: Edu, não faz sentido, eu nem estava com frio. Não sei o que isso significava. Só que naquela época, é por isso que quando você lê a Bíblia, você não deve ler simplesmente como uma história, mas você deve entender o contexto e entender a cultura daquela época, porque você vai ter uma clareza maior. A capa, que é a primeira coisa que eu quero falar, fala sobre identidade. Aquele simples movimento de Elias tirar a capa dele e colocar sobre Eliseu era um sinal claro de que Elias estava olhando para Eliseu e falando, não verbalmente, mas através desse gesto para Eliseu: Eliseu, você vai me suceder, você vai ser um novo profeta. E aí a minha pergunta continua a mesma: você, no lugar de Eliseu, o que você faria? Qual seria a sua atitude? Eu não estou falando de qualquer pessoa, eu não estou falando de uma pessoa desconhecida, eu estou falando de uma referência daquela época, de homem de Deus, alguém que falava através do Altíssimo, chegar para você e falar: você vai me suceder.
Você ia bater no peito e ia falar, eu estou pronto para isso? Você ia falar, não, Elias, calma, deixa eu pensar, deixa eu ver. O que você faria? Nós lemos o que Eliseu fez. Na mesma hora, Eliseu olha para ele, fala, deixa eu me despedir dos meus pais. Deixa eu só me despedir. Eliseu não falou, olha, deixa eu ver se meu pai está bem, se a minha mãe está bem, deixa eu ver se a minha família precisa de alguma coisa, não, ele falou, eu só vou me despedir, o Senhor me permite? Elias fala, pode ir, mas volta. Elias vai, se despede, e aqui é a parte que eu acho mais incrível, coloca de novo para a gente, no versículo 21. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha, a junta de bois, e os matou, queimou o equipamento de arar, para cozinhar a carne, e a deu ao povo, e eles comeram. Depois levantou-se e partiu com Elias, tornando seu auxiliar. Sabe o que ele fez aqui? Ele quebrou todo o vínculo que ele tinha. Naquele momento, através de uma atitude de Elias, e pega isso, entende isso, Elias tem uma atitude, e Eliseu tem uma atitude correspondente à atitude de Elias. Elias faz um convite, Eliseu aceita esse convite, mas ele fala, eu não só aceito, eu te prometo que eu não vou voltar, eu te prometo que eu não vou olhar para trás. E aqui você pode pensar, ele era um camponês, a palavra fala que ele tinha 12 juntas de bois. Isso significa que ele tinha um certo poder aquisitivo. Se você ler, fala que ele queimou tudo e ele deu a carne ao seu povo, ou seja, ele tinha uma certa relevância ali. Eliseu não era um homem que não tinha uma opção, não era um homem que estava perdido procurando uma porta de escape para ele entrar e se esconder. Não, ele tinha opções, ele poderia continuar onde ele estava, ele poderia viver a vida dele normalmente e ser um homem bem sucedido. Só que ele não olhou para isso, ele não olhou para o natural, ele olhou para o sobrenatural. Eu acredito, a palavra não fala, e eu afirmei já isso várias vezes e eu reafirmo, aquilo que a palavra não fala com certeza, com clareza, nós não podemos afirmar com certeza. Mas eu acredito que Eliseu conhecia Elias, talvez não de ver, mas as histórias. Vamos lá, irmãos, se alguém faz fogo descer aqui na freguesia do Ó, a gente vai ficar sabendo, a gente vai conhecer pelo menos o nome dessa pessoa. Quando o muro aqui da frente caiu, todo mundo ficou sabendo, não ficou? Postaram na rede social, aquela coisa toda. Elias tinha uma reputação, e Eliseu conhecia essa reputação. E eu acredito, do fundo do meu coração, que o coração de Eliseu queimava falando, quem dera eu tivesse a oportunidade, se eu pudesse, até que chegou um dia que ele pôde. E é isso que eu quero que você entenda nessa manhã. Às vezes você olha e fala, se eu pudesse fazer isso, se eu pudesse fazer aquilo, se eu tivesse esse poder. Irmãos, você tem essa capacidade, você foi capacitado para isso, para fazer obras do Senhor. Só que para isso você precisa tomar uma atitude, amém? Eu li um livro no final do ano passado, e eu coloquei no meu coração que todos os anos eu vou ler esse livro, porque esse livro mexeu muito com o meu espírito. Ele se chama Next Level, do Teófilo Hayashi, é um pastor brasileiro, e o cerne desse livro é você subir para o próximo nível. Esse é o nome do livro em inglês, próximo nível, é você não se contentar aonde você está. E eu trouxe aqui uma citação breve sobre esse livro, diz assim, no reino de Deus não há acidentes. Eu quero que você repita isso comigo, no reino de Deus não há acidentes, nada é sem querer, ou acontece por acaso. No reino de Deus, o sobrenatural não existe, foi sem querer, foi um acidente, isso daqui aconteceu por acaso. Isso não acontece, isso não é real, eu já falei sobre isso. Nosso Deus, Ele é um Deus intencional, Ele não faz as coisas e depois Ele pensa e Ele age. Ele não faz as coisas por impulso, mas Ele faz as coisas por uma intenção. E eu amo essa palavra porque eu lembro diretamente do pastor Anderson. Qual que é o propósito? Porque se você faz as coisas sem intenção, você não tem um propósito.
Você consegue entender isso? Se você faz por fazer e alguém chega e pergunta, por que você fez isso? Já aconteceu isso no seu trabalho? Às vezes você fez alguma coisa e aí deu errado, sei lá, um relatório, e aí chegou essa indagação a você, por que você fez isso? Aí às vezes a resposta é, eu fiz porque me mandaram fazer. Eu fiz porque sempre foi assim. Tá, mas qual que é o propósito disso? Você parou para refletir o para que você precisava daquilo, o porquê? Ou você simplesmente fez por uma vã repetição? Quando nós vivemos sem intencionalidade no nosso coração, nós vivemos as permissões de Deus. E quando nós vivemos com intencionalidade, quando você é intencional nas suas atitudes, nos seus pensamentos, nas suas vontades, você vive a vontade de Deus. E existe uma grande diferença entre isso. Talvez você possa olhar e pensar, Edu, permissão de Deus, vontade de Deus, não são as mesmas coisas? Não são. Não são. Nós aprendemos pela palavra que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita, amém? Então, por que você vive coisas que não são boas? Por que você vive situações que não são agradáveis? E por que a sua vida, ela não está perfeita? Eu fiquei também com essa cara quando eu aprendi sobre isso, a diferença entre permissão e vontade. E a resposta é muito simples, é porque você está vivendo a permissão de Deus. E o que é a permissão de Deus? É Ele não tocar no seu livre-arbítrio. É você plantar e você colher, independente se você plantou sem querer. E é por isso que você não pode viver uma vida sem querer, sem intencionalidade. Você precisa ter propósitos claros e específicos na sua vida para você poder ser intencional em tudo que você faz. É numa roupa que você coloca, é no seu cabelo, é na sua tatuagem se você tiver. Edu, tatuagem é pecado, não é? Não vou entrar nesse mérito aqui. Você quer aprender sobre isso? Quem quer aprender se tatuagem é pecado ou não? Continua vindo na igreja, continua tendo tempo de comunhão com a gente que a gente vai falar sobre isso. Mas hoje não é sobre isso, amém? Então, você tem que vir todos os domingos, todas as terças e todas as quintas, amém? Glória a Deus, isso aí. Mas o que eu estou falando? Quando você vive a permissão de Deus, por mais que você fez uma plantação muito ruim, Ele não vai chegar e vai falar, meu Deus, meu eu, coitadinho, desculpa, tá? Eu vou te aliviar. Sabe esse jeito brasileiro que a gente tem? De passar um pano, de fazer aquela vista mais leve. Deus não faz isso. Deus, Ele não funciona desse jeito. O que você planta, você colhe. Isso é uma lei, isso é imutável, não muda. E quando você vive somente a permissão dEle, irmãos, podem vir coisas boas, mas também podem vir coisas ruins sobre a sua vida. E isso não tem a ver com o que Deus quer para você. Isso tem a ver com o que você plantou e o que você está colhendo. Só que a partir do momento em que você entende, eu não quero mais viver a permissão de Deus, mas eu quero entrar nessa sala da vontade dEle. Aí você passa a se comportar como Ele se comporta e ser intencional. Aí é nesse momento que você vai colocar uma roupa e você pensa, será que essa roupa está glorificando a Deus? Aí é nesse momento em que você vai cortar o cabelo e você pensa, será que esse cabelo está glorificando a Deus? Edu, como assim o cabelo? É em tudo. Em tudo, um exemplo da tatuagem. Você vai fazer uma tatuagem e você pensa, essa tatuagem está glorificando a Deus? Ou ela vai escandalizar as outras pessoas? Ou essa tatuagem vai me impedir de chegar em lugares e falar com pessoas? Edu, mas se eu chegar para falar com uma pessoa e essa pessoa me julgar, essa pessoa já está errada. E você está errado de escandalizar. E você está errado de não ser luz. E eu não estou falando sobre uma roupa, sobre um cabelo ou sobre uma tatuagem. Eu estou falando sobre a sua maneira de viver. Porque de nada adianta você ser intencional 10 minutos da sua vida e o resto você viver por viver. Não adianta você ter aquele deixa a vida me levar. E se você pensou vida leva eu repreendo em nome de Jesus. Tira esse pensamento dele, Senhor. Você foi liberto do velho mundo. Esquece isso, irmãos. Mas você consegue entender? Isso, você passa por situações na sua vida que te marcam,
É como se fosse uma tatuagem mesmo. Fica marcado no seu corpo. E toda vez que você ouve alguma coisa parecida, que nem eu falei, deixa a vida me levar, você talvez tenha pensado no final da música. Por quê? Porque você já ouviu, ou porque você já dançou, ou porque você fez alguma coisa. Agora, se eu chamar uma criança que é pura, uma criança de 5, 6 anos, e eu falar para ela, deixa a vida me levar, ela vai olhar e ela não vai saber o que é isso. Porque ela não passou por aquilo, então aquilo não marcou a vida dela. Existem marcas na sua vida que você precisa se libertar, que não dizem respeito à sua nova identidade. Edu, então, esse pensamento que vem, irmãos, o pensamento ele pode vir sobre você. Só que o que você faz com ele? Vou usar esse exemplo, você continuou, a vida leva eu, já pensou, já lembrou. Não, se veio esse pensamento, na mesma hora você já bloqueia ele. A palavra fala que nós devemos levar os nossos pensamentos cativos a Cristo, amém? Edu, eu vivia a permissão de Deus, e agora eu estou colhendo coisas. O que vai acontecer na minha vida? Eu te aconselho a começar a fazer boas plantações, a começar a viver a vontade dEle, porque a capa, como eu falei no início, foi lançada sobre você, uma nova identidade. E o que você está plantando nessa nova identidade? O que você está fazendo com ela? Edu, mas e o meu passado? E aquilo que me feriu? Eu gosto de falar que Deus, Ele é excelente em aproveitar oportunidades. Às vezes nós vivemos coisas, como eu falei, não são da vontade dEle, mas é a permissão dEle para que nós aprendemos algumas coisas. Não porque Ele quis, mas porque você plantou e agora você vai ter que colher. Só que nessa reforma que Ele faz na sua vida, nessa nova identidade que Ele te dá, essas situações ruins que você passou, o que você faz com ela? Você pega elas, aprende com elas e não cai de novo. Mas não só isso, você usa essas experiências que você teve para você ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma coisa. O Senhor, Ele é excelente em aproveitar situações. E você deve ser assim também. Você deve olhar para aquilo que te machucou, para aquilo que talvez te feriu e te impediu de avançar no Espírito, e ajudar outras pessoas a não cair no mesmo erro que você caiu. Só que para isso você precisa ter propriedade no que você está falando. Você precisa ter uma palavra, você precisa ter uma direção do Espírito, e você precisa ter essa propriedade. Eu costumo falar, eu nunca usei drogas na minha vida. Não sei como é o gosto, não sei como é ser viciado nisso, não sei como é a abstinência. Então, se chegar alguém aqui com algum problema referente a esse tipo de vício, irmãos, eu vou ter uma palavra para ajudar, eu vou ser guiado pelo Espírito Santo para falar, mas eu não vou ter a vivência daquilo, eu não vou ter a propriedade para falar. E eu não estou falando que isso é algo ruim, não estou falando que Deus, Ele quer que eu passe por isso para eu ajudar outras pessoas, não é isso. Mas quem já passou, quem já teve essa vivência, vai poder ajudar melhor essa pessoa, vai poder olhar para ela e falar, eu sei o que você está sentindo, eu sei o que você está passando, porque eu já passei. E esse fato de você já ter passado, vai acrescentar fé na vida dessa pessoa, porque ela vai olhar para você e vai falar, ele passou, eu também posso passar. Você conseguiu entender? Então você deve aproveitar essas situações ruins que aconteceram com você, para você ajudar outras pessoas, para você poder ser intencional nisso, aleluia, porque o céu reage às nossas ações. Você pode repetir isso? O céu reage às nossas ações. É como se fosse um jogo de ping-pong. Quem já jogou ping-pong? Irmãos, na época da ETEC eu era craque, não sei hoje em dia, que faz tempo que eu não jogo, mas na época da ETEC tinha campeonato, a gente conseguia fazer alguma coisa. Só que, o que você precisa fazer quando você está jogando ping-pong? Você precisa se posicionar, certo? Vou dar trabalho para mim de agora, me perdoa. Se a pessoa pega e saca lá na outra ponta, você precisa correr e vir para cá. É assim ou não é? Quem já assistiu o campeonato profissional, aqueles japoneses lá que jogam a bolinha, você nem vê direito. Só que você já percebeu o posicionamento deles? Eles não estão assim, ó, parado esperando a bolinha vir, e quando a bolinha vier, eles vão ver o que eles vão fazer. Não, eles estão prontos para quando vier, eles poderem reagir. E é por isso que eu acredito que Eliseu, ele já tinha algo grande no coração dele.
Porque você vê que Eliseu não estava parado. Eliseu não estava parado, ele estava trabalhando. Ele estava pronto. Tanto que quando Elias chega, quando Elias olha para ele e fala, vem, ele fala, eu vou. Ele não pensa duas vezes. Deus não chama quem está parado. Eu quero que você pegue isso. Deus, Ele não vai te chamar você estando parado. Edu, como assim? Nós temos vários exemplos na Bíblia. Josué foi o sucessor de Moisés, grande homem de Deus. Só que o que Josué estava fazendo? Josué estava lá sentado no pé do monte, parado, sem fazer nada? Josué estava junto com o povo, reclamando, falando, Moisés está demorando. Não. A palavra fala que Josué seguia Moisés aonde Moisés ia. Tanto que ele fala, olha, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos a Deus. Ele se posiciona. Ele tem a certeza de quem ele é e ele está pronto. Tanto que quando acontece a morte não, Moisés, enfim, quando Moisés ele sai de cena e entra Josué ele ainda sente um certo medo, um certo receio, mas Deus garante e reafirma para ele, seja forte e corajoso, não temas e nem te desanimes. Por quê? Porque Josué sabia o que Moisés fazia, Josué sabia como Moisés se comportava. Por quê? Porque ele não estava parado. Edu, mas Josué tinha a oportunidade de falar com o povo? Não, Moisés falava com o povo, Josué só o seguia. Só que quando chegou a oportunidade de Josué falar com o povo, ele estava pronto, ele estava preparado. Por quê? Porque ele não ficava reclamando porque Moisés não dava oportunidade para ele, porque ele não ficava parado esperando, talvez quando Moisés me chamar. Não, ele ia e ele estava aos pés de Moisés, ajudando, servindo. Davi foi assim também. A palavra fala, quando Davi ele foi ungido, Davi não estava deitado dormindo, Davi não estava ali, no horário de almoço, ali tirando aquele cochilo. A palavra é clara, ele estava onde? Cuidando do rebanho, trabalhando, ele estava fazendo alguma coisa. Por ele estar fazendo algo, por ele estar se preparando, eu imagino, Davi, ele estava ali pastoreando as ovelhas, mas naquele momento ele não só cuidava das ovelhas, mas ele cuidava do espiritual. Ele cantava hinos ao Senhor, ele adorava ao Senhor, ele tinha relacionamento com o Senhor. E quando chegou o tempo de escolher um homem segundo o coração de Deus, quando Deus procurou, quem ele viu? Ele não viu alguém que ainda não estava pronto. Talvez em estatura, em idade, talvez em treinamento militar, ele não estava pronto como um rei de Israel. Mas dentro dele, assim como Samuel falou, Deus não olha o exterior, mas Ele olha o interior. Dentro dele, Davi já era um rei, Davi já governava, Davi já tinha certeza de quem ele era. Vamos pegar um exemplo que nem foi tão bom também, Saul, o primeiro rei. Nós conhecemos a história, Saul depois se distanciou da palavra, mas Saul começou muito bem, Saul já até profetizou, não sei se você sabe disso. E a palavra fala que quando Saul ele foi chamado para ser rei, o que ele estava fazendo? Procurando as jumentas, ele estava trabalhando. Você consegue entender essa correlação? Quando Deus te chama, Ele não vai te chamar você sentado, parado com os braços cruzados. Quando Deus te chamar, quando Ele te chamar, Ele não deve te encontrar parado, mas Ele deve te encontrar fazendo alguma coisa. Edu, mas eu não tenho oportunidade na igreja. Edu, mas eu não posso cantar no louvor, mas o pastor não solta o microfone para eu poder falar. E aí é que está o seu mal, aí é que está o seu erro. E se você riu, glória a Deus por isso. Quem riu, seja sincero. Eu vou fechar o olho, levanta a mão. Por quê? Porque você acredita que o fazer a vontade de Deus ou fazer alguma coisa é aqui dentro. E eu não estou falando sobre esse espaço físico, eu não estou falando sobre isso. Você precisa fazer alguma coisa e ser intencional, porque a partir de que você tem uma ação, o céu ele reage a você. O céu ele vai reagir, mas qual tem sido a sua ação? O que você tem feito? Eu quero que você entenda isso, irmãos. Você precisa começar a se posicionar e a fazer alguma coisa, ter a sua identidade em Cristo. Edu, como eu acho isso? Irmãos, nós temos aqui
todo sábado não, um sábado por mês, nós temos aqui um curso que é um alinhamento ministerial. Nesse curso você vai aprender a ter comunhão com seus irmãos, você vai aprender a ter responsabilidade ministerial, você vai aprender a ter zelo pela casa do Senhor. Se você quer ter essa identidade ministerial, você olha e fala: Edu, eu não sei quem eu sou ministerialmente, eu não sei quem eu sou espiritualmente. Eu te convido, eu faço esse convite para toda a igreja, seja jovem, criança, mais conservado, né, para não falar outra coisa. Você pode vir, é um sábado por mês só. Nós ficamos aqui de 2, quando a gente se empolga, a gente fica até 3 horas. Começa ali mais ou menos 9 e termina umas 11. Se você quer isso, se você tem esse desejo de ter esse alinhamento dentro do seu coração, você entender que a casa do Senhor não é só um púlpito, não é só um teclado, não é só uma baqueta ou um microfone na sua mão, eu te convido a me procurar ou procurar um dos pastores no final do culto, para nós explicarmos melhor como que é isso e te passarmos qual vai ser a próxima data. Se eu não me engano, vai ser sem ser esse sábado no outro, no dia 2. E eu te convido a vir, amém? Aleluia. Para servir a Deus, você precisa deixar as velhas coisas para trás. Você conseguiu entender isso? Você precisa deixar as velhas coisas para trás. Como eu falei, Eliseu, ele não questionou, ele afirmou: eu vou com você, eu vou te seguir, Elias. Ele não deixou nada por resolver, ele voltou e queimou tudo. Como eu falei, foi um voto praticamente que ele fez, falando: eu não vou voltar para trás, eu vou resolver o meu passado. E isso é muito importante, porque aqui nós falamos que você deve deixar o seu passado para trás. Só que o deixar o seu passado para trás não é simplesmente você deixar pendências, não é simplesmente você fechar o seu olho e você seguir a sua vida. Você precisa resolver coisas do seu passado, porque aquilo que você não resolve te segue como uma sombra. Se você não resolve pendências do seu passado, você vai viver com isso na sua mente. E o que eu estou falando aqui? Perdão. Situações que acontecem lá atrás e você fica carregando aquilo, e talvez isso seja essa corrente que está te prendendo e impedindo de você prosseguir, de você ter essa capacitação para fazer as coisas. Você precisa resolver o seu passado. E o que eu digo resolver o seu passado não é você ficar olhando para trás toda hora, mas é você olhar para trás, resolver e nunca mais olhar. E aí sim você não pensar mais naquilo, e você olhar sempre para frente. Eliseu, ele entendeu que aquela capa lançada sobre ele era a sua oportunidade de se tornar aquilo que ele já desejava ser. E eu sei que aqui tem muitas pessoas que desejam ser, que desejam fazer, que desejam trabalhar na casa do Senhor, e isso, irmãos, é lindo, isso é louvável. Só que antes, como o pastor ele bem falou aqui no início do culto, antes de você querer gritar para o mundo, antes de você querer entenda o que eu estou falando, exibir não é você se exibir, você se mostrando para as pessoas, mas antes de você querer exibir o que você tem em Deus para as pessoas, você precisa ter algo de Deus dentro de você. Você precisa ter tempo no secreto, você precisa ter intimidade com o Senhor, porque senão quando você for falar, o que vai sair? Nada. Vai ser como o sino que ressoa, as pessoas vão até te ouvir, as pessoas podem até prestar atenção no que você está falando, mas aquilo não vai entrar no coração delas, aquilo não vai queimar no coração delas, então vão ser palavras vazias. E você deve ter isso. Você deve ter essa intencionalidade no seu coração. Você não pode desperdiçar o tempo e o esforço que o Senhor ele te deu. E como eu não desperdiço isso, Edu? Sendo intencional. É você pensando. É você não só fazendo as coisas por fazer, mas você ter a certeza e a clareza do que o Senhor te chamou. E aqui eu não estou falando sobre você ser interesseiro, que existe diferença entre você ser intencional e você ser interesseiro. Você sabia disso? Geralmente quando você está conversando com alguém, e aí você fala: nossa, isso é interessante, é porque você olhou para você. Então toda vez que você tem interesse, você está olhando para você. Agora quando você é intencional em fazer algo, você não olha para você, você olha para fora. Eu vou ser intencional em fazer isso, porque outras pessoas vão ser alimentadas por isso. Agora quando eu penso assim, do meu interesse, eu vou fazer isso porque é interesse meu, você está olhando para você. Você não está fazendo aquilo para o crescimento do reino.
Porque eu estou falando sobre intencionalidade e talvez você já tenha pensado, eu vou me aproximar daquela pessoa então, porque aquela pessoa vai me ajudar e aí eu vou ganhar essa bênção que eu tanto quero. Isso é você ser interesseiro. Você está querendo se aproximar de alguém para essa pessoa dar algo para você e depois o que você faz com isso? A intenção sempre tem um fim, sempre tem um propósito final. O interesse sempre cai em você. Sempre vai cair em você. Então não seja interesseiro na casa do Senhor. Não chegue na casa do Senhor com interesse, mas chegue com intenção. Chegue com a intenção de adorar a Ele. Porque quando você chega com interesse de adorar, às vezes você está adorando só para você receber alguma coisa, quando na verdade o culto não é para nós, o culto é para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Só sou intencional se eu tenho uma identidade. Você só consegue ter intencionalidade com uma identidade. E como eu falei, a capa que Elias jogou sobre Eliseu é essa identidade. E você consegue ver isso em toda a Bíblia. Eu vou trazer aqui um outro exemplo, o cego Bartimeu. A palavra fala que quando o cego Bartimeu ele está ali mendigando, ele ouve que Jesus está passando, e ele começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando Jesus chama ele, está lá em Marcos capítulo 10, versículo 50, se eu não me engano. E aí quando Jesus chama ele, a palavra fala que ele tira a capa dele, ele remove a capa e ele vai até o Senhor. Por quê? Porque a capa é identidade. Aquela capa conferia a Bartimeu o poder de ficar mendigando. Era uma capa que declarava, mesmo sem ele falar nada, que ele era um mendigo. E aí no momento em que Jesus chama ele, o que ele faz? Ele tira essa capa e ele corre para Jesus. Ou seja, ele deixa o passado dele para trás. Mateus capítulo 16, nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 18. Eu falei isso no início, eu quero ler com vocês. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo, você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Quando você consegue identificar quem Cristo é, e você tem esse relacionamento com Ele, Ele fala quem você é. Eu acho isso lindo porque Jesus, Ele fala, disseste bem, respondeu Jesus, feliz é você. E aí Jesus fala o nome que o pai de Pedro deu para ele, Simão, filho de Jonas. Só que logo depois ele fala, por você, eu estou parafraseando, tá? Por você ter recebido essa revelação do Pai, por você ter tido esse relacionamento com o Pai, e você ter reconhecido quem Ele é e quem eu sou, porque quem me vê ao Pai, hoje eu falo quem você é através dos meus olhos. Você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E aqui Jesus não está falando sobre Pedro especificamente quando ele fala pedra. Essa pedra, essa rocha que ele está falando é a palavra, sobre esta palavra, de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, a minha igreja será edificada. Você conseguiu entender isso? Então para você ter essa identidade de quem você é, primeiro você precisa reconhecer quem Ele é na sua vida. Pedro reconheceu, na minha vida, o Senhor é Filho, o Senhor é Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus olha para ele e fala, e você para mim é Pedro. Você é uma rocha, bem fundamentada, não em qualquer coisa, mas na minha palavra. E você precisa ter essa revelação de quem você é em Deus. E isso, irmãos, não é através de um púlpito, não é através de um microfone. Isso é você gastando tempo e intimidade com o Senhor, para Ele poder revelar para você quem você verdadeiramente é. Aleluia. A capa, ela é só o início. Quando você recebe essa identidade de filho, isso, irmãos, é só o início. Tem muita gente que acredita que isso é o fim, mas na realidade isso é só o início. Se você pegar para ler a história, eu vou correr aqui, senão não vai dar tempo. 2 Reis, no capítulo 2, não precisa abrir, tá, Gu? Mas 2 Reis, capítulo 2, vai falar sobre a continuidade daquilo que nós lemos anteriormente. Elias e Eliseu, eles caminhavam junto, eles fizeram grandes coisas, só que chega um determinado ponto em que eles passam por 4 cidades. E aqui essas 4 cidades
tem um significado muito forte, não só em Israel naquela época, mas tem um significado muito forte na nossa vida espiritual, e é isso que eu quero que você entenda. Antes da gente passar por cada uma das cidades, em todas elas, Elias fez uma coisa que ele fez lá atrás, antes de chamar Eliseu. Lembra o que Elias fez com o servo antigo dele, que a Bíblia nem menciona o nome? Ele dispensou o servo, e o servo fez o quê? Ficou quieto. Só que aqui, antes de passar em cada uma das cidades, Elias, ele faz a mesma coisa com Eliseu. Não sei se de propósito, para fazer um teste, uma prova com Eliseu, para saber se Eliseu iria fazer como o servo antigo e abandonar ele, ou não sei se ele pensou em alguma outra coisa, mas todas as vezes, Elias chegava para Eliseu e falava: fique aqui, o Senhor está me levando para tal lugar, fique aqui. E todas as respostas de Eliseu foram as mesmas: tão certo quanto vive o Senhor, eu não te deixarei. Você consegue entender? Não importa o tempo que passou, a mesma resposta que Eliseu deu a Elias, quando falou, eu vou te seguir, foi a mesma resposta que ele deu depois. Não sei se passou pela mente de Eliseu pensando assim, e para onde eu vou voltar? Queimei as juntas, para onde eu vou? Mas Eliseu, ele tinha a certeza que ele iria seguir Elias. Por quê? Porque Eliseu sabia o que ele queria, tanto que quando foi perguntado a ele, o que você quer? Eliseu foi preciso, foi cirúrgico. Eliseu não pediu uma coisa que tinha, talvez uma forma interpretativa, não, ele falou, eu quero isso. Ele foi intencional, e eu imagino Eliseu seguindo Elias, por onde ele fosse. Eliseu, parou? Vem comigo, gente. Aí, Eliseu seguindo Elias, por onde ele foi, assim como você me seguiu com os olhos, eu amo isso, porque o Senhor, Ele cria, você viu a situação, como eu falei que Ele gosta de aproveitar as situações, eu fui, não sei se você tirou o olho de mim, ou se você me acompanhou, quem me acompanhou fez o que Eliseu fez, prestou atenção, porque ele falou, eu não vou perder nada, eu vou aproveitar tudo, se ali acontecer alguma coisa, eu quero estar olhando para lá. Agora se ali eu tivesse feito alguma coisa, e você não estivesse olhando para mim, perdeu. E como eu falei, você tem que ser intencional, você não pode perder nada, você não pode perder uma oportunidade no Senhor, irmãos. E Elias foi e falou, fica aqui, o Senhor está me mandando ir. E eu imagino Eliseu falando, se o Senhor está te mandando eu ir, eu vou com você, porque eu quero seguir a vontade do Senhor. E aí nós passamos pela primeira cidade, Gilgal. Gilgal, ela tem uma importância muito forte para os israelitas. Se você lê toda a história, a primeira passagem assim, relativamente significativa que aparece na Bíblia sobre Gilgal, foi em Josué capítulo 4. O povo, você conhece essa história, talvez você não se lembre, mas eu vou te recordar. O povo estava no deserto durante 40 dias e 40 noites, 40 anos, o inimigo tentando me envergonhar, 40 anos, e aí durante toda essa, eu vou matar ele, está aqui debaixo do meu pé. E aí durante toda essa trajetória, quando eles finalmente chegam à terra prometida, eles precisam passar por essa parte. Eles chegam até Gilgal, e é em Gilgal que eles atravessam o rio Jordão. E essa palavra é linda, não sei se você já ouviu, se você já leu, mas eu quero te lembrar, porque ali em Gilgal, Deus ele reestabeleceu a identidade, lembra da capa? Identidade, o povo não tinha uma identidade no Egito, o povo era escravo. Durante o exílio, durante a escravidão, eles se corromperam com costumes egípcios, e quando eles saem do Egito, alguns egípcios foram com eles, não sei se vocês sabem, sabe aquele lá, que saudade das cebolas e dos alhos? Irmãos, eu tenho certeza, foi um egípcio, que não resolveu o passado, e aí o passado seguiu ele. Só que o que acontece? Durante essa trajetória de 40 anos, o povo eles precisavam fazer algo que o Senhor, durante esse tempo, deixou com que eles não fizessem, que seria a circuncisão. A circuncisão, ela vem com o pai Abraão, e ela é uma aliança que o homem tinha com Deus. Todo menino, o 8º dia, precisava ser circuncidado. Só que durante esse percurso de 40 anos, muitas pessoas morreram, muitas pessoas nasceram, e adivinha quantas foram circuncidadas? Nenhuma foi circuncidada. Só que quando eles chegam em Gilgal,
O Senhor, Ele ordena que fosse criado um monumento. Um monumento não para, assim como nós aprendemos ontem, que Saul fez um monumento para falar sobre a glória dele, para falar sobre o que ele fez, mas esse monumento foi para mostrar o que o Senhor fez no povo de Israel. E aí naquele momento em que eles fazem esse monumento, eles precisam fazer a circuncisão. Esse novo nascimento, hoje graças a Deus, nós não precisamos fazer a circuncisão. Obrigado Paulo, porque Paulo fala em Romanos capítulo 2, versículo 29, que a circuncisão é no coração. Então nós já estamos circuncidados, amém? Glória a Deus, nós já fizemos essa aliança com Deus. Quando eu fiz isso, Edu? Quando eu levantei a minha mão e eu aceitei a Ele como meu único e suficiente Salvador. Nesse momento o seu coração ele foi circuncidado e você tem uma nova identidade, você nasceu de novo. Então Gilgal significa novo nascimento, simboliza, não é esse o significado da palavra, mas é o que simboliza, novo nascimento, simboliza a morte do velho homem, amém? E essa circuncisão, como o próprio nome diz, é uma cisão, é um corte. Você precisa fazer esse corte da sua vida, que é o que? Separar o seu novo eu do seu antigo eu, e aquilo que é antigo você deixar para fora, e você viver a partir do novo homem, não viver com resquícios do antigo homem, do seu velho homem, mas viver pelo seu homem espiritual, amém? Aleluia, e isso acontece quando você aceita Jesus. Só que muitas pessoas param em Gilgal. Eu aceitei a Jesus, eu estou salvo, então está tudo bem. Irmãos, Gilgal não é o fim, ele é o começo. Repita isso, não é o fim, é o começo. Nós não fomos salvos apenas de um passado de pecado, mas nós fomos salvos para um futuro de obras de justiça. Você não foi salvo simplesmente para você ficar sentado, e eu já falei isso, eu vou repetir quantas vezes for necessária, até você entender. O Senhor não te salvou para você ficar simplesmente salvo, parado, sem fazer nada, mas Ele te salvou, Ele te chamou para você ajudar outras pessoas, para você capacitar outras pessoas. Depois de você receber essa identidade, você ter esse novo nascimento, você ter a sua capa lançada sobre você, a capa de Cristo lançada sobre você, acontece uma coisa que acontece na vida de todo mundo. Todo cristão ele passa por isso. Depois de você ter a sua identidade, começam a vir citações sobre a sua nova identidade. Provavelmente, na sua caminhada, você já ouviu isso. Fica aqui, não vai hoje no culto não. Nossa, você está virando um fanático, está virando um religioso. Para que ficar fazendo isso? Para que orar desse jeito? Jejuar, para que jejuar? Isso são citações que o mundo faz a seu respeito. Só que assim como o mundo faz citações, o céu, ele também faz citações a seu respeito. E essas citações você pode ver através da palavra. Essa palavra que diz que nós vamos andar de glória em glória, de vitória em vitória. Essas citações que falam que você é um filho, que fala que você deve ter obras de justiça, que fala que você é uma nova criatura e que as coisas velhas já passaram, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante. Essas são as citações que você deve ouvir, não citações que te prendem a um estado que você já está, mas citações que te elevam a um estado superior, e esse estado superior é espiritual. É você no seu espírito ter essa identidade bem estabelecida e correr avançando. Eu acho lindo quando a palavra fala que quando nós nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós. Só que se você parar para entender essa frase, se você ficar parado, o que Deus vai fazer? É por isso que você precisa ter ações, por isso que você precisa ter correspondência ao que o Senhor faz na sua vida. O melhor exemplo é esse jogo de ping-pong, irmãos. O Senhor sacou e a bolinha está vindo em sua direção. Essa capa foi lançada. O que você vai fazer com essa capa? Você vai ficar parado em Gilgal deixando essa oportunidade passar? Não. Ou você vai reagir? E aí você reagindo, você chega a Betel. Quando Elias e Eliseu, eles estão em Gilgal, ele vira e fala para Eliseu: Eliseu, fica aqui porque o Senhor está me mandando ir a Betel. Eliseu fala: eu vou te seguir. Tão certo como vive o Senhor, eu não te deixarei. E aí eles vão até Betel, e Betel, para o israelita, significava algo muito forte: a casa de Deus.
A primeira menção que aparece sobre Betel na Bíblia é Gênesis capítulo 28. Você conhece essa história, mas eu vou te lembrar. Quem conhece Jacó? É exatamente nesse momento. Jacó enganou Esaú. Esaú trocou. Por Esaú não ser intencional, mas ele ser interesseiro, ele trocou a sua bênção de primogenitura por um prato de lentilha. Você consegue entender a diferença? Interesse, você pensa no agora. Intenção, você pensa no que está acontecendo. Você pensa no futuro. E aí, é isso que acontece, ele troca. Depois Esaú procura matar Jacó. A mãe de Jacó fala, olha, vai, sai daqui, vai para Padã Arã, procura uma esposa lá. E é isso que acontece, Jacó ele foge, ele sai. E aí ele chega até uma determinada região em que ele deita para dormir. E ele pega uma pedra como seu travesseiro e ele dorme. E a palavra fala que ele tem um sonho. E nesse sonho ele vê uma escada que chegava até os céus e anjos subindo e descendo, glorificando a Deus. E aí ele acorda e ele fala, certamente esse lugar é a casa de Deus. E ele dá o nome de Betel para esse lugar. O lugar de comunhão. Você aceitou a Cristo, você recebeu essa capa de identidade, essa capa de novo nascimento, e você agora precisa de um lugar para ouvir as citações que o Senhor fala a seu respeito. E esse lugar é a casa de Deus, é a igreja, é o lugar de comunhão, é o lugar onde você ouve o que o Senhor diz ao seu respeito. Só que essa igreja que eu digo não é o espaço físico, irmãos. Você precisa gravar isso na sua mente. Igreja não é 4 paredes, não são 4 paredes. Igreja é o corpo de Cristo. Tanto que em Hebreus capítulo 3, versículo 6 fala sobre isso, que nós somos a casa de Deus, nós somos a igreja. Você não é igreja sozinho. Você não está sendo igreja quando você está na sua casa ouvindo alguma coisa no YouTube. Você é igreja quando você está em comunhão. Edu, então na minha casa eu não posso orar, eu não posso ler a Bíblia. Você pode, mas qual é a intenção disso? Você já parou para pensar? O Senhor, na palavra fala que o Senhor derramou obras, poderes sobre as nossas vidas, dons espirituais. Só que tudo tem um fim proveitoso. Para qual era o fim proveitoso dos dons? Não é para você ficar na sua casa só falando, olha, eu consigo curar, olha como eu falo em línguas, olha como eu tenho revelações do Senhor. Não, mas os dons espirituais que nós recebemos é para o corpo, para edificação do corpo. Então de nada vale você ter dons espirituais se você está morrendo na sua casa. É por isso que você precisa chegar até Betel. Você precisa ter um lugar para você chamar de casa, para você ter irmãos que vão não só te edificar, mas você vai edificar a vida desses irmãos, vocês crescerem juntos, porque isso é ser corpo. Se você parar para ler as histórias dos grandes avivamentos, irmãos, os avivamentos não aconteceram porque uma pessoa estava parada fazendo alguma coisa. Todo grande avivamento é relatado assim: eles estavam reunidos, eles estavam juntos, orando, jejuando, adorando a Deus. Então você precisa ter Betel na sua vida, você precisa ter uma casa, você precisa estar enraizado em um lugar. Você precisa ter um pastor para te chamar de seu, para você se aconselhar, para você poder aprender mais dele e também você ensinar ele, porque irmãos, não é o título de pastor que dá a nós o poder de nunca errar. Eu aprendo tanto com esses jovens, você não tem noção. Estou aprendendo muito com você, Esther. E isso é lindo. Você não só edificar pessoas, mas você ser edificado, não por interesse, mas porque vocês têm uma intenção em comum, aleluia. Você passou por Gilgal, você aceitou a Jesus, você chegou a Betel, você tem uma casa para chamar de sua. Só que aí é essa que eu acho que pega a maioria dos cristãos, eles se acomodam em Betel. Agora eu tenho uma igreja, agora eu tenho irmãos, e agora está tudo bem, está tudo certo, porque eu estou sendo alimentado pela palavra. Só que aí o que acontece com você? Você vira ovelha gorda. Você se alimenta e você se acomoda. Você fica pesado, você fica igual Eli. Sabe como ele morreu? Ele caiu, ele foi se sentar. A palavra fala que ele era muito volumoso, vamos dizer assim. Ele foi se sentar na varanda, a cadeira quebrou, e ele caiu e quebrou o pescoço. Por quê? Estava ali, ó, e ele literalmente
naturalmente falando, estava se alimentando do que não era para se alimentar, estava comendo de coisas que eram para o Senhor. Você não pode só se alimentar, você precisa dar alimento para as pessoas. Você não pode simplesmente ficar aqui na igreja e não ser a diferença onde você vai. Você precisa não se acomodar em Betel, você precisa estar em Betel, mas não se acomodar, porque senão vai virar, irmãos, um clube social. Aonde você vem aqui, não é aquele clube social gostoso de comer, não. É um clube social, literalmente, onde você vive um clube numa sociedade, que você gosta do irmão, que você olha e fala, nossa, aquele irmão ali é estiloso, eu vou colar com ele para aprender umas dicas. Nossa, aquela irmã ali é engraçada, eu vou colar com ela porque quando eu estou perto dela, eu me sinto bem. E aí você vem na igreja não para Deus, mas você vem por interesse, está vendo? O interesse e a intenção. Não se acomode em Betel, irmãos, porque existe ainda mais. Você precisa atravessar Jericó. E Jericó, com certeza, você se lembra muito bem dessa história. As muralhas de Jericó eram intransponíveis, intraspassáveis. Josué tinha uma grande missão de avançar e passar por Jericó. E por que, Edu, ele não deu a volta? Por que ele não passou por Jericó e continuou indo à terra prometida? Porque, por conta daquilo que eu falei antigamente, o seu passado que você não resolve, ele volta atrás de você. Se Josué naquele momento tivesse passado, porque seria mais fácil passar, dar a volta por Jericó e chegar na terra prometida, depois o que você acha que Jericó ia fazer? Ia ir atrás deles, ia tentar tomar a terra. Por isso que eles precisavam resolver tudo. E eles foram e eles guerrearam em Jericó. E Jericó é isso, irmãos, é um lugar de ação. Você recebeu uma capa, um novo nascimento, uma identidade. Você se estabeleceu em Betel, você tem citações do Senhor sobre a sua vida. E agora está na hora de você ter ações. Está na hora de você olhar para o seu Jericó e você guerrear. Edu, como assim guerrear? Guerrear. Se você acredita que você não deve guerrear, irmãos, eu vou ser muito sincero no que eu estou falando. Você já perdeu. E o que eu estou falando sobre guerra, eu já vi os olhares aqui. Eu não estou falando de guerra física, de você ir e lutar contra o diabo e aquela coisa toda, porque a palavra já nos afirma que ele já está derrotado. Nós já somos mais do que vitoriosos. Só que o que é essa guerra então? Você vai conseguir entender. Josué capítulo 5 versículo 13 vai falar que eles atravessaram o Jordão e eles estão indo em direção a Jericó. Só que a palavra fala que quando Josué está indo, ele encontra um guerreiro, um anjo do Senhor. E há pouco tempo atrás eu não entendia isso, mas a palavra fala que quando Josué ele olha para esse guerreiro, ele faz uma pergunta: você é por nós ou você é contra nós? E essa resposta é o que me deixava na dúvida. Talvez você esteja pensando, não, o guerreiro falou, eu sou por vocês, pode ir. Mas sabe o que o anjo falou? O que esse guerreiro olhou para ele e falou: nenhum, nem outro. Eu não estou com vocês e eu nem sou contra vocês. E aí você pode olhar e falar: meu Deus, como assim? O Senhor não é fiel a mim, e aqui eu trago uma verdade para a sua vida. O Senhor não é fiel a você. Se você bate no peito e ora: Senhor, o Senhor tem que ser fiel a mim, Ele não é fiel a você. Ele é fiel à palavra dEle. Ele é fiel àquilo que Ele falou. E eu te provo isso na Bíblia, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Olha isso: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Edu, isso não prova que Ele não é fiel a mim. Não prova? Volta um versículo, no versículo 12. Se perseveramos com Ele, também reinaremos. Se o negamos, Ele também os negará. Olha isso. Se você nega Ele, Ele também vai negar. Por quê? Porque já estava estabelecido isso. Jesus falou: se vocês me confessarem diante dos homens, eu os confessarei diante do Pai. Mas se vocês me negarem diante dos homens, adivinha só, eu não vou ser fiel a você, eu vou ser fiel ao que está escrito. E isso, se te causa medo, eu não quero que te cause medo, eu quero que te cause esperança. Porque, irmãos, é simples, é você ser fiel à palavra. Se você for fiel à palavra, Ele vai ser fiel a você.
Se você não errar, ele não vai errar. Na verdade, se você errar, ele não erra também. Mas se você caminhar de acordo com a palavra, se você caminhar de acordo com as escrituras, ele vai ser fiel a você. Não porque ele é fiel a você, mas você vai receber por tabela, porque ele é fiel à sua palavra. Jericó é esse momento de guerra. Quando o anjo do Senhor fala para Josué, nem com vocês e nem contra vocês, ele relembra a Josué uma coisa que Josué não viveu, mas com certeza Josué, ele sabia. O anjo vira para ele e fala: Josué, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você está é um lugar santo. Você já ouviu isso em algum outro lugar? Quem era seguidor de Josué? Quem era seguidor de Moisés? Eu imagino Josué olhando e falando: opa, eu sei onde eu estou, eu sei quem é esse cara, eu sei quem é esse anjo, porque eu já ouvi essa história, Moisés já me falou. E na mesma hora ele tira a sandália, e ali ele recebe outras citações, outras revelações do anjo falando: vocês vão guerrear. E é aqui que eu quero que vocês entendam, essa guerra que eu falo, não é você se armar com espadas, com lanças, com escudos físicos, mas é você se armar com isso espiritualmente. Como você faz isso? Adorando ao Senhor, porque foi assim que eles venceram aquela batalha. Eles não venceram os muros de Jericó chutando os muros, tacando pedra, tentando escalar, não. Eles venceram adorando ao Senhor. Foi um grito que eles deram, um grito de guerra, sim, mas também um grito de júbilo, um grito de adoração. E no momento que eles gritaram, as muralhas de Jericó ruíram. E aí eles avançaram, eles conseguiram ir. E eu quero te exemplificar o que é Jericó na sua vida. Existiram dois grandes evangelistas, Loren Cunningham e Bill Bright. Esse primeiro que eu falei, Loren Cunningham, ele foi o fundador da Jocum. Se você não conhece, depois você pesquise. E esses homens, eles tiveram uma revelação na década de 70 sobre 7 esferas sociais, 7 esferas da sociedade. Eu quero falar aqui para você: família, igreja, educação, comunicação e mídia, artes e entretenimento, governo e negócios. 7 áreas da sociedade que eles tiveram essa revelação de que, se existir uma pessoa, um verdadeiro cristão, inserido em uma dessas 7 áreas da sociedade, o mundo vai ser ganho para Cristo. Se você parar para pensar, tudo que nós vivemos, tudo que nós consumimos hoje, está associado em uma dessas 7 esferas. E não só o que nós consumimos, mas o que nós fazemos também. Foi o que eu falei, às vezes você olha e fala: Edu, eu não tenho oportunidade de ter um microfone na minha mão. E eu vou ser muito sincero aqui, hoje eu estou sincero. A grande minoria, aqui na igreja, vai ter a esfera da igreja como a sua esfera de atuação. Aqui nós estamos em quem? 100 pessoas, mais ou menos? Se você parar para pensar, hoje, atualmente na IFAG nós temos uma pessoa só que está integralmente na esfera da igreja, que é o pastor Juliano. Os outros estão inseridos em outras esferas. Eu não estou falando que não é a sua esfera, isso é você que deve ter a capa, ter as citações do Senhor e ter ações correspondentes, para você atuar e saber aonde é a sua esfera. Mas a grande maioria vai estar em outras. Vou dar um exemplo: quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. A sua esfera, uma das suas esferas, é a sua família. Você está inserido nessa esfera. Só que nessa esfera da família, você tem atuado como um verdadeiro cristão? Com seus filhos, com o seu marido, com a sua esposa? Principalmente mães, vocês que têm ali essa, como eu posso dizer, essa incumbência de cuidar e criar os seus filhos. Essa é a sua principal esfera. Essa é a sua principal esfera de atuação. Você criar filhos, não para você, mas assim como Ana fez com Samuel, criar filhos para o Senhor. Existem outras esferas, educação. Quem aqui trabalha em alguma escola? Não como professor. Nós temos aqui. Então vamos fazer o check? Família, nós temos aqui pessoas que atuam na área da família, na esfera da família. Igreja, nós temos o pastor Juliano, que atua integralmente nessa esfera. Educação, nós temos aqui também pessoas que atuam na educação, trabalham em escolas. Próxima,
Comunicação e mídia. Tem alguém aqui que trabalha com vídeo? Criando vídeos? Aqui nós temos também. Arte e entretenimento. Alguém aqui cuida de mídias sociais? Alguém aqui cuida disso? Temos aqui também. Então vamos lá, nós já temos 5 das 7. Negócios, nós temos empresários aqui? Temos essa esfera também. Governo, Edu, tem alguém aqui que trabalha em algum órgão público? Eu trabalho. Tem outras pessoas que trabalham. Então você consegue entender, nós temos todas as 7 esferas da sociedade aqui. E como nós estamos fazendo isso? Como você tem atuado na esfera em que você está inserido? Edu, mas eu queria um microfone na mão. Irmãos, não queira algo que o Senhor não estabeleceu para você. Não queira, porque você pode até chegar a ter um microfone na sua mão, mas você não vai ser tão bem sucedido. Você não vai ter uma capacitação para isso. Às vezes você foi capacitado para ser a melhor mãe daquela criança, a melhor mãe do mundo, e ensinar aquela criança na verdade. Às vezes você, por mais que no órgão público em que você trabalhe, você não tem uma posição tão relevante, mas o Senhor te colocou lá, e o Senhor que te colocou lá, Ele te capacita a criar situações, a criar cenários em que você talvez influencie pessoas que estão em uma posição elevada, não por interesse seu, mas por uma intencionalidade do reino. Você precisa entender isso. Você pode ter ações, não aqui na igreja fechada, mas aonde você está. Você precisa ter isso. Todos nós estamos inseridos e nós devemos ser essa extensão de Cristo. Todos nós. Jericó, o significado da palavra Jericó é incenso, fragrância. Falei certo? Falei, né? Fragrância. Sabe o que é isso? Então, quando eu preparei essa parte do esboço, eu lembrei daquela mulher que quebrou o perfume. Talvez as pessoas não estejam olhando para você no seu trabalho, na sua família, nos seus negócios, mas irmãos, mesmo que eu não esteja vendo, se eu tenho um bom perfume, eu sinto essa fragrância. Eu fui cumprimentar a dona Osana, e a dona Osana: nossa, você está cheiroso hoje, hein, pastor? Ela viu o perfume, ela viu eu passando o perfume, mas o que aconteceu? Ela sentiu. O que eu fiz no secreto é o que o pastor Juliano ele sempre fala. Eu passei o perfume no meu quarto, e isso daqui é algo natural que você deve pegar e mandar para o espiritual. Eu passei o perfume no meu quarto, só que aqui ela conseguiu perceber algo que eu fiz no secreto. E você deve ter esse perfume dentro de você, espiritual, da onde você passar, as pessoas olharem e falarem: ele é diferente, ela é diferente. As pessoas olharem e perguntarem para você o que elas devem fazer. Às vezes pessoas que estão acima de você num nível hierárquico, virando e perguntando: o que você acha que eu devo fazer? E aí, quando tem essa oportunidade, quando você tem essa menção, você pode chegar e, com a capacitação de Deus, com a capacitação dele, você conseguir chegar no Jordão. Porque depois que você recebe toda essa capacitação, você atravessa Jericó e você chega no Jordão, aleluia. E o que é o Jordão? É a unção do Senhor. É a unção que ela não é visível naturalmente, mas que você olha para a pessoa e algo te atrai, como um perfume suave, um perfume com um aroma agradável ao Senhor. E o Jordão, o que ele simbolizava para o povo de Israel? Quando Josué ele atravessa, tem duas menções muito significativas na Bíblia: a travessia do povo, quando eles saem do Egito, eles atravessam o Jordão, que o Jordão ele é aberto, não como o Mar Vermelho que foi dividido no meio, mas ele é aberto. Depois você estuda sobre isso, senão nós não vamos ter tempo de terminar. Mas eles atravessam o Jordão de uma maneira sobrenatural. E a outra menção é Mateus 3, que fala sobre o batismo de Jesus. Quando Jesus é batizado, ou seja, o Jordão é você negar as suas vontades. As pessoas às vezes não querem atravessar o Jordão, mas elas têm duas escolhas: ou elas ficam onde elas estão e as águas do Jordão se fecham e você permanece, ou você atravessa e tem uma nova vida. É o momento de você negar você, é o momento de você olhar para você e você não fazer as suas vontades, assim como Jesus. Você acha que era a vontade de Jesus ser crucificado? Não era. Ele falou: se for possível, afasta de mim esse cálice.
contudo não seja feita a minha vontade. Ou seja, todos os dias você precisa negar a sua vontade. Edu, qual é a diferença entre Gilgal e Jordão então? Gilgal é um novo nascimento, não é o negar as minhas vontades. Eu quero que você pegue isso com você. Gilgal é quando você aceita a morte de Cristo, você aceitou a Ele. O Jordão é quando você já passou por todo esse processo, você já recebeu a sua identidade, você já tem citações do Senhor, você já tem ações correspondentes, e agora a morte de Jesus tem efetividade sobre a sua vida. São duas coisas diferentes. Você pode aceitar a Jesus, mas a morte dele não ter efeito nenhum sobre a sua vida, e não porque a morte dele foi incapaz, mas porque você impediu, porque você não quis deixar. Só que a partir do momento em que você chega no Jordão, e você nega as suas vontades, irmãos, a unção ela é derramada, essa capacitação sobrenatural vem sobre a sua vida, e não é porque você tem interesse, mas é porque você é intencional em tudo que você faz. Não existe uma capacitação se não houver morte. Eu já preguei sobre isso, a vida na morte. Se você quer verdadeiramente viver, Jesus ele falou, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, tomar a cruz é o quê? É a sua morte, é a morte das suas vontades. Só que às vezes você se acomodou em Gilgal, você falou, não, eu estou bem aqui, eu aceitei a Jesus, de vez em quando eu venho aqui na IFAG. Talvez você passou por Gilgal, está em Betel, e você fale, não, aqui é legal, é a minha casa, eu já escolhi ficar aqui, mas eu só quero ficar aqui, ouvir a palavra quando acabar o culto e ir embora. Não pare nesses pontos, percorra todo esse percurso, e chegue ao Jordão, porque sabe o que tem depois do Jordão? E isso que eu acho lindo, depois do Jordão, se você parar para ler a história, Elias, ele atravessa o Jordão, e nesse momento que ele atravessa o Jordão, a palavra fala que uma carruagem de fogo passa e separa Elias de Eliseu, e Elias sobe num redemoinho, e o que cai? A capa. E o que Eliseu tinha pedido para Elias? Eu quero porção dobrada, ou seja, eu quero ser o principal herdeiro do seu ministério. Elias fala, tá bom, só que você precisa estar comigo. E aí você entende porque Eliseu não saiu de perto de Elias. Aí você entende porque Eliseu, ele percorreu todo esse percurso, porque ele tinha uma intenção, ser o herdeiro. E eu não sei se você sabe, mas você é herdeiro. Você é herdeiro de Cristo, você é co-herdeiro com Ele. Só que para isso você não pode deixar Ele. Para isso você não pode deixar com que Ele vá e você fique. Você deve percorrer, você deve perseguir Ele. Porque só assim, irmãos, essa capa vai cair. Essa identidade você vai pegar ela e colocar sobre você. Quando eles foram atravessar o Jordão, a palavra fala que Elias pega a capa e enrola ela, bate nas águas, e as águas do Jordão se abrem, e eles passam. E a palavra fala que os discípulos dos profetas ficaram de longe olhando e vendo Elias e Eliseu passando. Só que depois só volta Eliseu. Só que Eliseu já tinha percorrido tudo isso. Sabe o que Eliseu fez? Ele olhou e ele falou, bom, Elias tinha uma capa, e ele bateu na água e a água abriu. Ele olha e ele fala, eu tenho essa capa agora, eu tenho essa capacitação, essa unção. Aí você acha que ele foi e tentou dar a volta no rio? Que ele construiu um barquinho para poder atravessar? Irmãos, ele foi ousado, a mesma ousadia que Elias teve, ele falou, cadê o Deus de Elias? Pá! O que aconteceu? As águas se abriram, ele atravessou, e aquelas pessoas, pega isso, aqueles discípulos dos profetas, que ficaram de longe olhando, e não tiveram coragem de seguir, eles viram Eliseu voltando, como o profeta de Israel, e eles ainda tentaram negar, eles olharam para Eliseu e falaram, a gente vai procurar Elias. Eliseu vira e fala, não procura por ele, porque vocês não vão achar. Sabe o que eles fizeram? Foram procurar Elias. Só que vocês acham que eles conseguiram abrir o Rio Jordão? Eles tiveram que dar a volta, fazer um barquinho, nadar, sei lá como eles fizeram. Por quê? Porque, irmãos, a unção, ela tem um preço. Ela tem um preço.
Você pode chegar a Gilgal, você pode chegar a Betel, você pode até chegar em Jericó, mas para você chegar no Jordão, tem um preço. E depois que Eliseu sai do Jordão, que ele bate, as águas se abrem, sabe para onde ele voltou? Ele voltou para Gilgal. E isso que eu acho lindo, é um ciclo, irmãos. Você tem a identidade de filho, você tem essa capa, o novo nascimento, depois você ouve citações do Senhor, você entende quem você verdadeiramente é, aquilo fica enraizado no seu coração. Você chega a Jericó, você tem ações correspondentes, você tem ali a sua guerra, você trava ela e você é mais que vitorioso, até você chegar no Jordão, que é uma unção é derramada sobre você. Só que aí depois você precisa voltar para Gilgal, porque é um ciclo sem fim. Você precisa todos os dias ter o novo nascimento, você precisa todos os dias ter essa circuncisão no seu coração, todos os dias você precisa ter um lugar para chamar seu, sua casa, porque senão acontece igual o Apocalipse. Você lembra da igreja de Éfeso? Vocês têm feito tudo certinho, só que eu tenho uma coisa contra vocês: vocês se esqueceram do primeiro amor. Eles até chegaram no Jordão, só que eles não quiseram fazer o ciclo de novo, eles não quiseram continuar. E se você acha que é cansativo demais isso, você não está pronto para ter a unção. Ela está disponível. O Senhor, assim como o jogo de ping-pong, Ele já sacou e está indo para você. E o que você vai fazer? Você vai ficar parado? As oportunidades vão passar, irmãos, mas eu digo a você, faça como Eliseu, agarre aquela oportunidade, agarre aquela capa. Eu quero que você se coloque de pé. Não existe uma capacitação sem morte, só a morte traz a verdadeira vida. A capa, ela foi lançada, e a pergunta que fica é: qual vai ser a sua ação? Você vai queimar os seus carros? Você vai deixar tudo para trás? Ou você vai ficar com vergonha, com medo de ter que percorrer esse percurso? Senhor, nós te louvamos, e nós te agradecemos por essa palavra. Pai, obrigado porque entendimento tem caído nos nossos corações, e nós, Pai, não queremos ser aquelas pessoas que olham para trás, nós não queremos ser aquelas pessoas, Pai, que tem um plano B, um plano C, um plano D, mas nós queremos, Pai, ser intencionais no plano, não nosso, mas no plano que o Senhor estabeleceu. E o Senhor não tem dois planos, Pai. O plano do Senhor é único, verdadeiro, e Ele vai se cumprir. A Tua palavra diz que o Senhor vai voltar, Pai, e quando o Senhor voltar, não vai ser para uma igreja triste, uma igreja, Pai, que não tem uma identidade, não vai ser para uma igreja sem unção, mas vai ser para uma igreja, Pai, empoderada em Ti, vai ser para uma igreja cheia de unção, cheia de capacitação dos céus. Aleluia, nós te louvamos, Deus.